amiguinho! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vocês se lembram do nosso versículo? Sim, tá lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Isso, obedeçam, o respeitem, porque isso é agradável ao Senhor. Vamos orar para começar a nossa aula, crianças. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela nossa família, pelo papai, mamãe, pelos nossos irmãos. Que o Senhor ilumine e guarde todas as famílias, para que nada de ruim aconteça, Papai do Céu. Toma conta de todos. Abençoa todas as crianças que estão assistindo essa aula e os grandes também. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Boa aula, amiguinho. E a história de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o 2, e também Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 até o 7. Estamos aprendendo sobre as famílias da Bíblia, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história de Abraão. Abraão era um homem que temia muito a Deus, amava demais ao Senhor. Ele era casado com Sara, a sua esposa, que também amava muito ao Senhor, e eles não tinham filhos. Então, um belo dia, Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Olha, saia da tua terra e dos teus parentes e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele foi obediente ao Senhor. Pegou a sua esposa, as suas coisas e viajou, sem saber aonde ele iria. E quando Abraão chegou em terra estrangeira, Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, de você nascerá uma grande nação. O que significa isso? Significa que Abraão teria filhos, e esses filhos iam ter filhos e filhos, e de toda essa parentela dele ia ser tão numerosa que viraria uma grande nação. Mas eles já eram de idade. Então Sara, ao ouvir isso, ela riu. Como pode, eu já sendo velha e meu esposo sendo velha, gerarmos filhos, já que até agora não tive nenhum filho? Crianças, para Deus não há impossíveis. Ela não deveria ter duvidado. Então, passaram-se alguns anos ainda, eles ficaram mais velhos. E aí, veja o que aconteceu. Deus cumpriu com a sua promessa, porque Deus, ele cumpre com todas as suas promessas. E eles tiveram um filho, a qual deram o nome de Isaque. E eles ficaram muito, muito felizes. E com certeza ensinaram para Isaque quem era o Senhor Deus e como Deus era fiel e maravilhoso com eles. Mas aí, criança, os anos se passaram, eles ficaram mais velhos e Sara veio a falecer. Ela morreu. E Isaque já era adulto. Então, depois da morte de sua mãe, Abraão pensou: bom, meu filho, está na hora de se casar. Sua mãe partiu e você precisa formar uma família. Mas estamos em terra estrangeira. Então, eu vou pedir que tragam uma moça de uma terra que era nossa terra, povo do nosso povo, para que você se case. Então, Abraão pediu para que um de seus servos fossem até a terra que ele morava, onde tinham os parentes dele, procurar uma moça, uma esposa para Isaque. E aí, essa pessoa orou ao Senhor, pedindo que mostrasse a moça certa. E ele trouxe uma moça para Isaque, uma esposa. E o nome dessa moça era Rebeca. E eles se apaixonaram desde a primeira vez que eles se viram. Então eles se casaram e formaram uma família, assim como Abraão era com Sara. Formaram uma família
E dessa família, eles tiveram 2 filhos que eram gêmeos. Um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. Porém, Esaú tinha nascido primeiro que Jacó. Eles eram irmãos gêmeos. E assim eles tinham a sua família, e o tempo foi passando, e eles também viraram adultos. E aí, depois que eles viraram adultos, eles tiveram uma briga muito feia, porque o Esaú era o filho mais velho, o primogênito. Quando vocês ouvir a palavra primogênito, significa o filho mais velho. Mas Esaú, ou Jacó, ele queria muito ser o filho mais velho. Então ele enganou o seu irmão, o Esaú, para que ele fosse o filho mais velho e fosse abençoado por seu pai, que já não enxergava direito. Mas aí eles brigaram muito feio. Por que você fez isso? E aí, o que aconteceu dessa briga? Eles se separaram. Jacó foi embora. Vocês já brigaram com seus irmãozinhos ou com a sua irmãzinha? Que coisa feia, né? Por causa de uma briga, a família se separou. E Jacó foi morar com uns parentes. E lá ele também encontrou uma esposa. Os anos se passaram e Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Formou uma grande família. Olha aí a promessa de Deus se cumprindo. Deus tinha prometido lá para Abraão, que era o avô de Jacó, que através dele uma grande nação se formaria. E a nação de Israel começou a se formar aqui, ó, com os filhos de Jacó. Por quê? As 12 tribos de Israel que vocês já ouviram falar é descendência de cada filho de Jacó. E a partir daí, uma numerosa nação, muitas pessoas ainda viriam, e aí se formaria a nação de Israel. E nessa história de hoje, nós podemos perceber 3 personagens principais, que é Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, pai de Isaque, e Isaque, pai de Jacó. E através desses 3 personagens, Deus formou o seu povo, porque ele havia prometido para Abraão que através dele uma grande nação nasceria. E aí, quando os filhos de Jacó nasceram, essa nação começou a se formar. E aí, desse povo todo, com o passar dos anos, é que nasceu também depois Jesus, o Filho de Deus. Agora, todos aqueles que têm Jesus no coração passam a fazer parte da família de Deus. E você, gostaria de fazer parte da família de Deus? Lembrem-se que Deus ama você, todos nós somos pecadores. Jesus morreu e ressuscitou. Precisamos receber o Senhor Jesus e aí sim nós seremos salvos. Essa foi a história que nós aprendemos hoje sobre Abraão, Isaque e Jacó. E nós percebemos que mesmo com o passar dos anos, Deus cumpriu a sua promessa que ele fez a Abraão. E como Deus tem cuidado das famílias, apesar das nossas falhas, apesar de todas as famílias terem brigas, às vezes confusões e desentendimentos, Deus ele ama a família e ele quer que a família seja unida e que principalmente busque sempre a presença dele. A nossa aula de hoje foi essa. Uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.